挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏だ挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳突風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光面挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Ano novo aí se aproximando. Quero desde já desejar aí a todos vocês um feliz 2026 e vamos que vamos, que o negócio vai pegar hoje. Tem muita coisa interessante. Se você puder me ajudar a bater essa meta, o QR Code apareceu ali no cantinho. Tá aí, ó, para você dar uma olhadinha, só jogar a câmera do seu celular nele, vai te levar lá para a área Pix para você fazer a sua doação de R$2, tá? É o mínimo, infelizmente, que eu consigo colocar aqui nessa plataforma, tá? Mas caso você não queira, na verdade eu tenho que mudar esse e-mail, por enquanto só tenho QR Code mesmo. Então, se der para você, ótimo, se não der, também tá tranquilo. O importante é você estar aqui, deixar o seu comentário, o seu like também, que conta bastante, tá? Então, já vamos começar hoje aqui, ó, com o canal do meu amigo e parceirão Cleron o Andarilho, tá? Vários conteúdos interessantes aqui para que a gente possa dar aquela olhada, show de bola. Então, bora dar uma olhada no canal do cara? Vamos lá? Vamos saber do que ele tá falando? Então, óbvio que eu vou deixar aqui a minha contribuição e o vídeo é Drácula de Bram Stoker, livro versus Hollywood. Bora ver o que é. Ó, legal. Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho, que eu vou falar sobre Drácula. Porque vocês sabem que tá vindo um novo filme do Drácula aí, né? E de acordo aqui com Alyssa Hazel, né, uma escritora, né, independente, e ela postou isso aqui e eu achei
interessante, né? Seja eu, novo filme do Drácula está chegando, estrela Christopher Waltz, permito-me ficar animada por 2 segundos. Drácula é mais uma vez retratado como um príncipe romântico trágico à espera da reencarnação de um amor perdido, em vez da personificação maligna e cancerosa do mal. Mesmo lixo, container diferente. Aí eu falei, como assim? O que ela quer dizer? Aí ela postou isso aqui, que eu até coloquei, né? A coisa que assim, não me importa se o filme é bom ou não. Eu me importo com 2 coisas. Primeiro, Drácula é o epítome do mal predatório e a indústria cinematográfica passou os últimos 30 anos alimentando a mentira que você deveria deixá-lo entrar. Concordo, porque o vampiro é uma criatura maldita, né? Uma criatura maldita e maligna que vive do sangue dos seres humanos, né? Um parasita, né? E Drácula ele é romantizado, de fato. Você sabia que agora o Nubank tem planos de celular? Pois é, olha no céu aí. E o melhor, planos a partir de R$ 45,00 com 25 GB. Personagem 2, uma das mulheres, que é a Mina, uma das, né? 2. Uma das mulheres mais fortes da história da literatura, vítima desse mal predatório, que supera o controle que ele exercia sobre ela para ajudá-lo a derrotá-lo. Tem sido constantemente retratada como infiel ao marido e amante predestinada do seu agressor. É doentio e eu não tenho nenhuma tolerância para isso. E é verdade. A maioria dos filmes vê o Drácula como em busca da sua noiva, né? Ele é quase como se fosse um herói, um pobre coitado. E a Mina, né, que ele tenta lá tirar do Jonathan, que é a noiva do Jonathan, ela é a amante predestinada, etc. Então, sempre essa coisa meio, né, tolerante com o Drácula e tal. E a Mina é mais, né, aberta, atrai o marido, etc, né? Aí, bem, eu, diferentemente de muitas pessoas, eu não li o original Drácula de Bram Stoker. Eu tive nas mãos esse livro e não comprei, cara. Não comprei. Na época tava 90 e poucos reais, quase 100, se eu não me engano. Livro grandão, grosso, maneiro. Capa bonitona, uma capa meio cor pastel assim, quase cor de pele. Aí o Drácula tava escrito em um vermelho bem vivo, como se fosse sangue. Bonitão. Só que eu fiquei, né? Falei, ué, como assim? E aí eu li o livro e falei, caramba, como é diferente. Meu Deus, como é diferente. E eu vou explicar aqui por quê, né? E tem as diferenças, eu separei aqui, né? As principais diferenças entre a maioria dos filmes conhecidos e o Drácula de Bram Stoker de 1897. O original, né? Origem e natureza do Drácula. O livro original. Antigo conde transilvano, guerreiro que virou vampiro há séculos. Pura maldade predatória sem um backstory trágico ou redenção. Não há menção explícita de Vlad o Impalador. E a maioria dos filmes populares. Muitas vezes é Vlad o Impalador histórico, tem passado trágico, perdeu a esposa, amaldiçoou Deus, virou vampiro por amor ou vingança, frequentemente humanizado e até simpático. Essas são as diferenças, né, do cinema. Intenções e plano. Plano frio e estratégico, mordaz para Londres para caçar uma população densa e cética, que é conquistar e devorar a Inglaterra aos poucos, espalhando vampirismo, invasão silenciosa a longo prazo. Né? E nos filmes populares geralmente vem a Inglaterra por acaso, naufrágio, motivos pessoais, vingança, buscar Mina como a reencarnação da esposa morta, pouco ou nenhum foco em conquista territorial. Mas o engraçado é que ninguém vê que ele tem uma obsessão por ela, né? É engraçado isso. Mas é que tá, no livro deixa bem explicado que o objetivo dele ir para Londres não só para um novo campo de caça, mas porque Transilvânia estava ficando difícil, porque as pessoas da Transilvânia já entendem de vampiros. Sabem caçar. Conseguindo se proteger dos vampiros, né? Na noite, etc. Cruzes, bênçãos, etc. Prata. Todos tentando, conseguindo se proteger das ameaças dos vampiros. O pessoal tinha essa crença já e já se protegia. Já Londres não, né? Inglaterra não, era mais não sabe cética. de nada. Era a era vitoriana, então era uma era de ciência, né? Revolução Industrial, né? E de ciência, então muitos lembrando que o Conde Drácula ele é um homem riquíssimo, tem muito dinheiro, então para ele por exemplo, chegar em Londres e abrir uma indústria de alguma coisa, né? É muito fácil. Mitos estavam sendo derrubados, então o povo, principalmente o povo mais
rico, mais boêmio, mais, né, da época lá, principalmente da capital Londres, era muito mais cético, né? E isso que é interessante, o que ele faz, né? Agora vamos lá. Relacionamento com a Mina Harker. Mina é vítima, mordida e parcialmente controlada. Ela é mordida, mas ela não é transformada totalmente, né? Ela leva um tempo para se transformar. Ela resiste ao controle dele, porque ela tenta controlá-la mentalmente, mas ela resiste e ajuda a derrotá-lo. O relacionamento é de predador e presa, e ela permanece fiel ao marido Jonathan, que é o advogado lá que o Drácula contrata, né? E o Jonathan não sabia que ele era um vampiro, né? Em geral aqui, nos filmes, Mina costuma ser a reencarnação da esposa morta de Drácula, Elisabetta. Ele tem um amor trágico destinado. Mina muitas vezes se apaixona por ele e trai ou quase trai Jonathan, né? Qual é a caracterização de Mina nos livros? Nos livros, ó. Mulher forte, inteligente e progressista para a época. Usa taquigrafia e organização para compilar provas e ajudar na calçada. Ela é a verdadeira heroína intelectual. Na caçada, né, irmão? Saiu calçada. Do livro. Isso no livro. Mas olha nos filmes. Frequentemente mais passiva, romântica, dividida entre dois homens. Pede parte da agência e força do livro. Por quê? Na história, o Jonathan é um advogado, né? Ele o Conde Drácula o controla, ele não sabia que ele era um vampiro, vai lá. E ela, né, a esposa dele, ela o ajudava a compilar documentos, né? Escrever, compilar documentos e taquigrafia, porque como ele era advogado, tinha que escrever muito, ele escrevia em taquigrafia. Taquigrafia é aqueles símbolos. Em geral também para as pessoas não saberem e não entenderem. Mina era a única que entendia a taquigrafia de Jonathan. E na história é passado por cartas e notas e livros do Jonathan, quando ele passa sobre a situação, porque ele faz serviços para o Drácula, né? E de advogado, de compra de terras de e lei tal, em geral, né? E burocracia. Sim. Ela analisa todas as cartas e descobre a movimentação do Drácula, né, por Londres. E através disso ela compila um monte de provas para descobrir onde o Drácula tá e também descobrir as intenções dele, né, os planos dele e a rota dele que ele ia usar, né, para se movimentar e para fugir, etc, né? Então pensa bem, no livro ela usa todo esse nível investigativo para descobrir os paradeiros e os planos do Drácula. Nos filmes não tem nada disso. Você vê que no livro de 1890 ela era muito mais uma mulher forte, progressista para a época, do que ela nos filmes atuais de como se diz? De Hollywood. É estranho, né? Bem estranho, bem diferente, né? Mas por quê? Aí que é que nos filmes quer passar aquela ideia de uma mulher fragilizada e dividida pelo amor, dividida no amor por dois homens. Passado. O plano do Drácula no livro chega a ser assustador de bem feito. Ele sabe que Londres, né, é cética, é um mundo mais cético, mais, né, científico, etc. Mais favorável, né, a ele. Tal. As pessoas não acreditam em vampiro, nessas coisas, né? E vida boêmia, etc. O que ele faz? Ele contrata o John porque ele é mostrado ele usando dinheiro, tipo ouro, moedas de ouro antiga, da época espanhol, etc. Só que aquele negócio, ele é um conde naquela época, rico, ninguém dava a mínima de onde ele era o dinheiro. Ouro era ouro. Ouro é ouro. E é falado que ele tinha baús e baús de ouros e joias, etc. Ele era muito rico. O que ele faz? Ele compra uma mansão e ele compra várias propriedades em volta de Londres. E põe o seu caixão com terra em cada uma dessas propriedades. Porque ele tem bairrismo, né? Bairrismo é um defeito que ele tem, né? Se ele não tiver algum lugar, por exemplo, que possa se apegar à terra dele, como por exemplo, forrar o caixão com terra de onde ele vivia, né, na Transilvânia e tal, isso pode gerar um grande problema para ele, entendeu? Então, como, por exemplo, de repente ele ia até sucumbir. Ele freta navios inteiros, etc, para poder fazer transporte sem ninguém perceber. Já nos filmes é uma coisa meio mal feita, né?
Aqui não, é um plano extremamente calculado. Por quê? Porque ele quer poder. Até porque o Drácula tem muito tempo de não vida, né? Ele tá morto, então não é vida que ele tem, né? Muito tempo de maldição, né? Então ele tem muita experiência também, ele consegue fazer estratagemas muito tranquilamente porque ele tem tempo, né? De se movimentar pela vida noturna, fazer suas caças e se esconder em qualquer um dos lugares sem ser visto, porque ele sabe que se os humanos descobrirem que existe um vampiro e saber em quantidade, ele não tem chance. Não, já perde o seu elemento de surpresa. Uhum. E o foco dele em Mina, porque Mina é advogado e também Mina faz parte de uma aristocracia de Londres. O objetivo dele era avisar essas pessoas, né, não só se alimentar, mas transformar em vampiro e aos poucos controlando a aristocracia de Londres. Ou seja, com esse plano e com a fortuna dele, ele poderia literalmente conquistar a Inglaterra em poucos anos. Caraca. Porque ele não precisa fazer isso rápido. Ele pode ficar séculos fazendo isso aos poucos, e aos poucos ele vai controlando pessoas até o nível da monarquia. Sim. E ele pode literalmente controlar o que na época era uma das nações mais poderosas do planeta. Então eu acredito que até a igreja poderia controlar também, com tanto poder que ele tem em questão monetária. Olha que plano cabuloso e genial. Entendeu? Drácula. A maioria deles não sabe. A maioria do povo que sabe de Drácula não sabe disso. Ou seja, o cara é literalmente a descrição do mal conquistador. Então os heróis na história, eles agem não só como se fosse para vingar ou matar o mal, etc, destruir o mal, mas eles estão literalmente por nível de patriotismo, porque eles podem, se eles falharem, o cara literalmente pode conquistar a Inglaterra em menos de um século. Caraca. Olha isso. Mas ó, tem mais coisas. Van Helsing, ele é um professor holandês idoso, sábio, racional e religioso, líder do grupo, sem família dramática mencionada e sobrevive no final, né? Muitas vezes nos filmes ele é jovem e ação, né? Como Hugh Jackman, às vezes tem filha ou irmã morta vampirizada. Pode morrer ou ter um arco pessoal maior. E como Drácula é derrotado, né? Nos filmes varia muito. Às vezes a mina o mata por amor e piedade, como acontece no filme Drácula de Bram Stoker. Às vezes ele permite ser morto ou morre em confronto dramático, raramente segue exatamente com o livro. No livro, a batalha é meio que épica. Oh. Ele tem uma perseguição épica pela Europa, porque a mina consegue traçar as rotas dele, onde ele vai. O Jonathan corta a garganta dele, né? E Quincy Morris, que é o texano que aparece na história, né, que é um dos pretendentes agora eu não lembro qual é o nome da mulher, mas beleza. Ele crava a estaca no coração simultaneamente na Transilvânia. Drácula vira pó ao pôr do sol. O Quincy morre nessa coisa, mas é basicamente quem mata, né, dá o golpe final e elimina Drácula para sempre é um texano. Olha só. Coloque uma pitada desse sal azul embaixo da língua e observe sua barriga começar a murchar em poucos dias. Não, obrigado. Entendeu? Isso que é interessante. Tom geral do livro: horror gótico puro, invasão estrangeira, medo do outro, doença e corrupção moral, sem romantização do vampiro. E muitas vezes gótico romântico. Drácula é um anti-herói trágico, foco no amor proibido, erotismo, menos terror e mais melodrama. Claro que tem exceções, com um filme do Frank Langella, etc, né? Mas olha só a diferença. Olha só a diferença de personagens para um para outro, né? É incrível. Muda bastante mesmo. É incrível como... É porque afasta totalmente aquela ideia de terror, né? De um filme de terror. Aí passa de terror para um drama. Aí, quando vem algo semelhante a um livro, assim, mostrando um vampiro como um monstro de verdade, o público não gosta. Gostei não. Esse Drácula ficou estranho. Sei lá, Drácula monstro. Porra, Drácula é um vampiro. É um monstro, é um sanguessuga, é uma criatura das trevas. Por isso que eu falo que às vezes modernizar algo não faz ele melhor, faz ele pior, né? Aí tem mais o que ela fala aqui que eu acho bem interessante, que ela fala só a respeito disso aqui.
última observação sobre isso, porque eu não esperava que soltasse quando lancei sobre a minha mesa de cozinha esta manhã. Ela fala sobre o comentário sobre... Eu não me importo com os vampiros não convencionais, né? Ela fala dos livros dos vampiros que ela criou, dos livros dele. Eu até não me importaria se houvesse adaptações ocasionais de Drácula que o tornam mais simpático. O que me incomoda é que quase todas as adaptações de Drácula, exceto Nosferatu, nos últimos 30 anos, com poucas exceções, transformaram o mal verdadeiro em algo suave e romântico. Os protetores são retratados como ignorantes ou idiosos, e o predador se torna incompreendido e libertador da verdade moral. Em meio a tudo a isso, existe ensaio em vídeo de 2 horas no YouTube sobre a evolução do Drácula, né? Ela fala de um vídeo que ela viu. E tem razão. Outra coisa, o livro fala sobre... O que é engraçado, que eu faço até um paralelo com o livro de Mary Shelley, né? O Monstro de Frankenstein. Porque no filme do livro do Monstro de Frankenstein, Mary Shelley ela faz um livro que é quando a ciência ultrapassa o limite moral, né? Que é a famosa brincar de Deus, mas não é necessariamente brincar de Deus, é ultrapassar o nível moral. É tipo... Que é uma frase que tem até hoje lembrada no filme do Jurassic Park, né? Que o cara lá, o Senhor do Caos lá, fala pro criador do Jurassic Park, falou assim: seus cientistas ficaram tão focados em ver se conseguiam, mas não se fizeram a pergunta se podiam, se deviam, que é a pergunta moral. Ok, eu sou capaz de fazer algo, criar dinossauros, mas a gente deve fazer isso? Que é a mesma pergunta que Mary Shelley faz no livro do Frankenstein, né? O Monstro de Frankenstein, né? Quando a ciência faz coisas que moralmente separa. Por que você ia fazer isso, né? Agora, o vampiro também, o Drácula de Bram Stoker, faz essa pergunta, porque por causa da ciência avançando e o ceticismo avançando das pessoas, as pessoas não acreditam mais no sobrenatural ou nas lendas, ou no caso, vampiros. E o Drácula tira proveito disso a ponto de... Eu vou tirar proveito das pessoas lá que não acreditam em vampiros, etc. E eu consigo manipulá-las facilmente. Porque quando ele transforma uma pessoa de vampiro, não é direto. Ele tira um sangue, a pessoa vai achando que ela está doente. A corrupção que ele coloca nas pessoas, quando ele tira o sangue e vai transformando em vampiro, é bem devagar. A pessoa acha que é uma espécie de doença. E a corrupção vai aumentando. E ele aos poucos vai manipulando mentalmente. Aquele Drácula do Christopher Lee, por exemplo, é mais ou menos nessa pegada aí. Mina quebra o ciclo porque ela resiste ao poder mental, ela resiste ao controle mental do Drácula. Tanto que o Van Helsing, que explica tudo sobre vampiros, ele usa hipnotismo, né, na Mina para que ela possa reverter o controle mental, para que possa ver onde o Drácula estaria em determinado momento, para avançar a caçada deles. Então, cara, é realmente genial o que ele faz. Entendeu? É um livro sobre como um poder muito além da sua compreensão está chegando na sua porta e pode destruir a sua casa, pode destruir o seu lugar, seu país, sua cidade, etc. E o seu ceticismo, né, acaba lhe deixando cego para ver esse mal que está se aproximando. É bem legal, é bem interessante o que ele coloca aqui, né? Então, tá aqui as diferenças. E o que vocês acham? Vocês acham realmente que é algo interessante? Vocês gostam mais dos filmes? Gostam mais do nível das adaptações mais modernas? Ou vocês gostam do livro? Eu, cara, fiquei impressionado, porque isso faz muito tempo. Quando eu li o Bram Stoker, não foi agora, eu já li faz um tempo, mas o post dela me fez pensar. Falei, nossa, é verdade, né? Tem muita diferença. Por que vou fazer um vídeo sobre isso? E quando eu assisti o Drácula de Bram Stoker, o filme, eu pensei que aquilo era o livro, mas não tem nada a ver. Quando eu li o livro, eu li o livro bem depois. Eu li o livro lá para os anos 2009, por aí, tal. Tem tempo. Nada a ver. Então, eu nunca li. Engraçado como
tudo que Hollywood pega e tenta modernizar, ele destrói ou desconstrói totalmente. Aí você fala assim... Aí você acaba pensando que aquilo é verdade, mas não é. E depois você vê o original e fala, caramba, o original realmente é superior. É igual o filme do Senhor dos Anéis, né? A trilogia lá do Peter Jackson. Nossa, não tem nada a ver praticamente com o filme. Tem muita coisa diferente ali, muita licença poética, né, e tal. Como é o caso da Torre do Olho de Sauron, que no livro aquilo não existe. Ele colocou ali como uma... né, como algo visual ali, né? Achei bem legal, por sinal. Então tem muita coisa diferente, mas existem coisas que dá para aproveitar. Você fala, porra, maneiro pra caramba. Mas comparado ao livro, em questão de conteúdo mesmo, o livro é muito superior, né? Muito superior. Tanto que a ideia do Frodo ser salvo naquele momento ali, quando os Nazgûl vão pegar ele, né? Os Cavaleiros do Sauron lá, quem aparece de fato é o Glorfindel, né? Um outro elfo antigo que morreu, voltou, morreu de novo, voltou, né? Um elfo poderosíssimo e muito antigo, que é o Glorfindel. Mas no filme colocaram a Eärien, que ficou bem legal também. Mas eu acho que se fosse o Glorfindel, teria passado muito mais... como é que eu posso dizer? Seria muito mais livro. Seria muito mais para o fã do livro mesmo, sabe? Mas também ficou bem legal com a Eärien aparecendo ali. Mas quem conhece o Glorfindel sabe como que ele é poderoso, cara. Ele é muito forte. Muito forte. O cara lutou contra um Balrog, cara. Porra. Enfim, o Balrog é aquele monstro de fogo e fumaça negra, né? Que o nosso querido mago, aquele que nunca se atrasa e sempre chega na hora certa, né? Gandalf, correu. Rapaz, complicado, mas enfim. Bem, gente, o que vocês acham aí? Eu prefiro a história original, seria muito boa se fizesse uma versão do filme, mas é difícil, né? E o que vocês acham? Comentam aí, dizem aí, me falam aí. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau. Esse é o Claron. E esse aqui, pra quem não sabe, tá? Ele tem uma lojinha. Não sei se vocês estão vendo aí. Então não, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Essa aqui é a lojinha do meu amigo Claron aí, ó. Tá? Lojinha aí pra vocês darem uma olhada. Aí, ó. Aí vários livros aí, vários produtos. Não sei se é do livro do Claron, mas deve ser. Então tá aqui, ó. Acho que ele deve ser filiado. Então dá uma olhadinha aí, beleza? Quem curte, só vai porque vale a pena. Deixa eu colocar aqui de volta, que é assim, aqui ao vivo é assim. Aí, agora sim. Então, esse é o canal do meu amigo Claron, o Andarilho. Se você gostou do conteúdo, dá uma olhadinha. Eu garanto que você vai se amarrar nas outras coisas que tem por aqui. Tá bom? Então, bora lá. Como é que é? James Bond para a audiência moderna. Ficou rosinha. Ai, caralho. Nossa, mano. Minha nossa senhora. Mas beleza, vamos lá. Bora para o próximo conteúdo aqui, que é o canal Vini TV. Já vim outras vezes aqui, se eu não me engano, né? Então, bora dar uma olhadinha do que exatamente ele está falando. Bora aqui. Vou deixar minha contribuição. Isso aí, Mukuro, quando o vilão é pesado demais para a obra. Mukuro, para quem não sabe, vocês vão ver quem é. Ninguém imaginaria que Mukuro, um personagem secundário de Yu Yu Hakusho, teria a origem mais brutal de todas. É isso mesmo. Yu Yu Hakusho é conhecido principalmente por seus personagens complexos, todos com desenvolvimentos muito profundos. Mas no meio de personagens como Riei, Toguro e Sensui, ninguém supera em nível de crueldade a origem de Mukuro. E a parada é tão sinistra que foi até censurada no anime. Então já vou adiantar aqui, se você só assistiu o anime, com certeza você não tem ideia do quanto a Mukuro sofreu. Então nesse vídeo, a gente vai analisar todo o significado por trás do corpo de Mukuro, por que a sua história foi censurada no anime e o mais importante, qual a sua verdadeira origem. Mas para entendermos tudo isso, primeiro a gente tem que entender como tudo começou. Logo depois da morte do Sensui,
um problema gigantesco surgiu no mundo de Yu Yu Hakusho. O grande lance é que no Makai, o mundo das trevas, 3 yokais absurdamente poderosos estavam prestes a entrar em guerra. E esses 3 eram Raizen, o antepassado do Yusuke, Yomi, um antigo companheiro do Kurama, e Mukuro, o mais misterioso dos 3, e que até esse momento não tinha apresentado nenhuma conexão com Riei. Mas a verdade é que essa conexão existe, e logo logo você vai entender isso. E toda essa parada do Makai girava em torno de um único fato: Raizen estava prestes a morrer. E graças a isso daí, a força do seu território ia diminuir muito. Mas claro que sabendo disso, ele acaba convocando um sucessor pro Makai, que no caso é o protagonista Yusuke. Só que tem um ponto bem interessante aqui, e que muita gente não entendeu direito, que é: por que demônios tão poderosos iriam convocar lutadores com um nível tão inferior? Que no caso são os protagonistas. Mas essa resposta aí é muito mais simples do que parece. A realidade é que todos os protagonistas desenvolveram um poder gigantesco de maneira extremamente rápida. E isso deixa claro que eles têm um potencial realmente absurdo. E esse potencial foi demonstrado principalmente na luta contra o Sensui dentro do próprio Makai. E foi exatamente isso daí que acabou chamando a atenção dos reis. Fora o fato de que Yomi já reconhecia o poder intelectual e estratégico do Kurama. Mas é nesse momento aí que a parada fica um pouquinho esquisita. Já que no caso do Riei, a conexão que ele tem com o Mukuro é praticamente um mistério. Na verdade, tudo no Mukuro é um mistério, desde as suas habilidades até a sua aparência, já que ele cobria todo o rosto com bandagens. Mas acredita, tudo isso daí tem um porquê. E foi desse jeito aqui que tudo começou. Mukuro convoca Riei pro mundo das trevas, tanto para que ele fique mais forte, como também para que ele não faça parte do exército inimigo. Isso tudo rolou porque o Mukuro realmente acreditava no potencial dele. Já o Riei só queria ficar mais forte mesmo, a cara dele. Porém, durante seu treinamento de vida ou morte, ao enfrentar vários yokais, Mukuro acaba prometendo para ele revelar o seu rosto, mas só se ele vencesse um dos 77 guerreiros especiais que ela tinha. E é nesse momento aí que tudo começa a mudar. O lance é que o Riei acaba vencendo o cara ao sacrificar sua própria vida, fazendo com que assim Mukuro revele um dos seus maiores segredos: a Pedra Irui. O tesouro que o Riei procurou por tantos anos, na verdade estava dentro do estômago dela o tempo todo. E aqui tem um detalhe bem importante: o fato dessa pedra aí ter sido guardada dentro do estômago do Mukuro não é coincidência. Isso tem um significado incrível que você vai entender daqui a pouco. E ali, na frente do corpo machucado do Riei, Mukuro toca sua alma, para assim descobrir a verdadeira origem daquele yokai. E ao enxergar a verdade dele, ela fica completamente emocionada, fazendo não só com que ela cumpra sua promessa, como também deixe ele tocar a alma dela também. E agora sim, já dá pra gente focar em desvendar todos os mistérios relacionados a Mukuro. Se por algum momento você ficou na dúvida sobre o que significa tocar a alma de alguém em Yu Yu Hakusho, já te adianto, talvez essa seja uma habilidade única da Mukuro. Mas o fato é que sim, ao tocar a alma do Riei, ela consegue ver todo o seu passado. E é praticamente desse jeito mesmo aí que ela mostra pra ele tudo o que aconteceu na sua vida. Isso tudo aí rolou enquanto o Riei estava se curando na câmara de recuperação. E ali naquele momento, Mukuro cumpriu a sua promessa, revelando não só o seu rosto, como também todo o seu corpo. E mano, ao tirar sua roupa, ela acaba exibindo um corpo realmente impactante. Do seu lado esquerdo, tanto seu corpo quanto seu rosto eram lindos, apresentando uma beleza única. Já do seu lado direito, existia um corpo deformado, completamente corroído e ainda alterado com várias peças robóticas. E por mais que esse corpo aí demonstrasse muita dor e sofrimento, em seu rosto ela tinha um sorriso sincero e orgulhoso. E eu digo mais, ali ela falava que todo o seu lado direito é o seu orgulho e a sua felicidade, já que graças a ele, ela conseguiu renascer. E é nesse momento aqui que o anime não teve coragem de expor a real origem de Mukuro. Tudo porque o seu passado é pesado demais. Mas relaxa que aqui a gente vai explorar suas duas origens, tanto a do anime quanto a do mangá. No anime ela fala que foi vendida para ser escrava desde muito jovem, sendo que não conheceu nem mesmo seus pais. E ali, ao sofrer muito durante a sua infância, ela decide fugir. E durante essa fuga aí acontece um momento muito poético, que é quando ela não consegue quebrar suas algemas. E assim, fazendo com que ela utilize esse símbolo como motivação para buscar força. E graças a esse sentimento, ela acaba aniquilando todo mundo que cruza o seu caminho. E durante essa jornada aí, guiada por dor, guiada por raiva, ela acaba adquirindo uma força assustadora, graças principalmente a todas as lutas de vida ou morte que ela encarou. Até que um dia, ela acaba se tornando tão forte quanto o Yomi e o Raizen. E acredite, tudo até esse momento tem inúmeros significados secretos. E é claro que a gente vai desvendar tudo isso agora. Vamos começar com o seu nome. Mukuro é escrito com kanji corpo, que a primeiro momento pode parecer ter um significado direto, já que o corpo por si só, se parar para analisar, é algo muito profundo. O fato é que o corpo, além de demonstrar individualidade, acaba carregando inúmeras marcas
marcas durante a vida. E no caso da Mukuro, são várias marcas que quase a destruíram. Mas no caso dela, esse significado aí é muito mais profundo, já que o seu corpo pode representar tanto uma prisão quanto uma chance de liberdade. Isso pode parecer um pouco complexo, mas eu vou tentar deixar o mais simples possível. Graças à beleza da Mukuro, ela acabou virando uma escrava. Graças ao seu corpo, ela acaba sendo aprisionada. E contrariando tudo isso, o seu lado marcado representa a liberdade ao destruir aquela característica, aquele símbolo de corpo-objeto. Mas claro que esses significados aí são muito mais desenvolvidos no mangá, já que lá, de maneira muito mais sutil, acaba sendo explorado seus traumas e também abusos, tanto psicológicos quanto físicos. E na boa, pode se preparar, porque quando a gente chegar nessa parte aí, o seu estômago vai embrulhar. No anime, você vai o símbolo chorar. para essa prisão é representado pelas algemas que ela não conseguiu tirar quando fugiu, mesmo depois de conseguir a liberdade, como se fossem marcas e traumas que ela carregasse pro resto da vida. E por mais que essa seja uma versão censurada dos fatos, ela se conecta muito bem com o motivo dela ser forte, já que é tudo graças ao ódio. Existem muitos caminhos para desenvolver a força, tanto em Yu Yu Hakusho quanto na vida real, mas no caso da Mukuro, o seu maior segredo é o seu ódio absurdamente intenso. E tudo isso de maneira ainda inconsciente, já que ao conquistar sua liberdade, ela matava qualquer um que olhasse para ela sem nem pensar. Tudo porque ela acabou desenvolvendo um mecanismo de defesa criado por traumas. E foi desse jeito aí, sobrevivendo a incontáveis lutas, que ela ficou cada vez mais forte. É claro que quanto mais forte uma pessoa fica, mais ela se destaca. E foi exatamente essa parada que aconteceu com ela. Após vencer vários e vários combates, seus seguidores acabaram aumentando, justamente por causa da sua força. Até que um dia, o seu poder e a sua influência se igualaram aos reis do Makai. Mas o lance é que uma raiva sem controle é altamente destrutiva. Isso estava consumindo a sua alma, pelo menos até ela receber um presente especial. Durante essa jornada envolvendo poder, violência e ódio, Mukuro acabou recebendo de um servo qualquer a Pedra Irui que um dia pertenceu ao Riei, e essa daí foi a sua salvação. Assim como ela mesma disse na história, essa pedra tem poderes misteriosos, porque graças a ela, aquela raiva imensa foi absorvida, evitando uma autodestruição. E agora vem um detalhe bem interessante. A tradução de Irui é lágrima. Isso representa diretamente o choro, que por sua vez tem uma capacidade psicológica de aliviar o estresse. Que por acaso é o que a Yukina faz, né? Que é a irmã do Riei. Ela chora e as coisas viram, e as lágrimas viram pérolas. Um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo. Isso daí, esse conhecimento é tão antigo que existe até um ditado popular que fala: o choro lava a alma. E esse tipo de conexão, de transformação, não é por acaso, já que na criação da Mukuro existe mais um ponto que representa isso. Foi dito por ela uma vez que a sua guarda pessoal é formada sempre por 77 guerreiras. E por mais que seja sempre esse número aí, ele não significa nada especial. Ela só acha 77 estiloso. Mas já o autor Togashi, o criador de Yu Yu Hakusho, pensa de um jeito bem diferente e escolheu esse número aí de maneira muito bem pensada, já que em estudos relacionados à simbologia e numerologia, o número 77 representa transformação e despertar, tipo como a busca do equilíbrio para alcançar a iluminação. E na boa, legal. Isso daí não é por acaso. Assim como não é por acaso o fato dessa pedra ter chegado nas mãos dela, já que essa coincidência conecta ela à única pessoa que pode curá-la. Eu tô falando do yokai mais badass de Yu Yu Hakusho, Riei. Pra quem não sabe, é um fato que Mukuro e Riei acabaram desenvolvendo uma relação amorosa, certo? Mas o interessante realmente é quando a gente percebe que nada disso daí foi por acaso. Se liga nas coincidências. Tanto Mukuro quanto Riei acabaram nunca conhecendo o amor. A verdade é que a única coisa que eles conheceram foi a sobrevivência através da luta, utilizando o ódio como combustível. Porém, a mesma parada que curou o Riei também curou a Mukuro. E por mais louco que isso daí possa parecer, a Pedra Irui que retirou todo aquele rancor do coração do Riei seguiu seu caminho parecendo que por vontade própria, até chegar na Mukuro, ou no estômago dela, né? E mesmo quando a gente imagina que isso pode ser uma coincidência, eu vou cravar aqui, não é uma coincidência. Isso daí se chama destino. Isso é como se a pedra tivesse uma necessidade própria de purificar quem estava mais sofrendo, e desse jeito acabou conectando duas pessoas iguais, fazendo com que uma completasse a outra. Afinal, antes de conhecer o Mukuro, Riei estava esperando a morte, sem nenhum objetivo.
Como eu falei, pelo menos até conhecer a Mukuro e descobrir que o seu próximo objetivo seria libertar ela dos seus traumas. Lembrando também que a coragem da Mukuro é absurda. Não só em reconhecer as suas marcas e fragilidades, como também em expor elas. Mas por mais que o desenvolvimento tenha sido completamente diferente, tanto no mangá quanto no anime, Riei iria libertar ela. No anime, tudo aconteceu durante uma grande luta no torneio do Makai. Riei percebeu ao enfrentar Mukuro que ela não estava dando tudo de si. Então nesse momento ele provoca ela, afirmando que ela não ficou forte por ódio, mas sim porque ela não sabia quem ela era. Era confusa. Isso fez com que ela manifestasse um poder brutal. E por mais que o Riei tenha usado tudo que tinha, a Mukuro aniquilou até mesmo a técnica mais poderosa dele com as próprias mãos. Dragão negro... Eu esqueci o nome. É chamas negras. Dragão de chamas negras. Rapaz, eu esqueci. Mas enfim. Porém, o objetivo real do Riei era fazer com que a Mukuro destruísse as próprias algemas, que eram seu símbolo de trauma. E tudo isso com seu próprio poder. E na real, essa luta foi bem bacana. Já que só no anime apareceu uma habilidade especial da Mukuro, que seria cortar a realidade. E por mais que tenha sido confirmado no mangá que a Mukuro tem o maior poder dentre os 3 reis do Makai, nenhum desses momentos incríveis realmente aconteceu no mangá. Então agora, se prepara para conhecer a verdadeira história de Mukuro, que foi censurada no anime por ser pesada demais. Eita. Essa história começa mais ou menos assim. Logo depois do torneio do Makai, Enki, o campeão do torneio e atual rei do Makai, criou uma lei de proteção para os humanos, onde qualquer humano que caiu no Makai deverá ser direcionado ao mundo dos homens por uma patrulha formada principalmente por ex-participantes do torneio. E por mais que essa patrulha aí estivesse frustrada com a derrota da Mukuro no torneio, Riei acaba descobrindo através do Kirin que a força da Mukuro dependia diretamente do seu estado de espírito. E em um torneio alegre e amigável como aquele, ela não conseguiu atingir nem metade do seu poder total. E tem mais. Provavelmente ninguém nunca mais presenciaria o verdadeiro poder de luta dela, já que agora os seus olhos se tornaram calmos. Caraca! Vem aí o maior concurso da história do NSS. Mas mesmo assim, uma vez por ano, os seus olhos ficam sombrios novamente, já que nessa data ela lembrava do seu verdadeiro passado. Todos os traumas da Mukuro foram criados por um único yokai, um verdadeiro demônio chamado Shikou, o mercador de escravos, que além de ser dono da Mukuro, também era o seu abusador. E por mais bizarro que isso possa parecer, no momento em que ela nasceu, teve o seu corpo modificado para satisfazer o seu dono por mais tempo. Mukuro, desde o seu nascimento, era uma escrava sexual. A triste verdade é que uma simples e inocente criança sofreu abusos físicos e psicológicos antes mesmo de aprender a falar. E com o passar dos anos, sempre na mesma data, ganhava uma cicatriz nova como presente de aniversário. E mesmo em meio a tanto sofrimento, quanto mais ela lutava, mais ela era torturada, chegando ao ponto de falar que gostaria de ter a sua cabeça cortada para não sofrer mais. Mas quando ela completou 7 anos de idade, na tentativa de que Shikou acabasse perdendo o interesse por ela, Mukuro derrama ácido em seu próprio corpo. E foi nesse momento, quando Shikou jogou ela na rua, que ela... Caralho! Não sabia disso. Pela primeira vez, chora de felicidade. Sua verdadeira vida realmente começou só naquele momento. E por mais que os seus olhos tenham ficado mais calmos com o tempo, uma vez por ano ela acaba lembrando do seu passado. Mas o Riei, ao saber do verdadeiro motivo por trás daqueles olhos sombrios, encara ela com uma pergunta direta. Se você sabe onde Shikou está, por que você deixa ele viver? E é exatamente nesse momento aí que a gente entende que no meio de tanta dor, ela ainda guardava algumas lembranças felizes do seu pai. Mas o Riei continua desafiando ela, falando assim: você se apega a algum momento com ele e por capricho acaba demonstrando compaixão. Você ficou forte porque é confusa e não porque sofreu. Você me noja. E é claro que depois de ser tão cruel com a Mukuro, ainda mais no pior dia do ano pra ela, ele toma um golpe mortal e até merecido. E uma observação rapidinho aqui. Esse golpe é tão icônico que foi referenciado na luta deles lá no anime. Mas tirando esse golpe, também o conceito da prisão como algema, esses dois finais são completamente diferentes. Mas claro que nesse momento aí, o Riei acaba decidindo agir. E logo depois de pegar uma planta parasita com Kurama, ele vai até o próprio Shikou e o transforma em uma planta humana. O fato é que graças a esse parasita que o Kurama tinha, Shikou teve todos os seus músculos atrofiados e a sua vida estendida, já que ele se regenerava. E por mais que esse parasita se recupere de todo o ferimento que fizessem nele, seu corpo mantinha a consciência e também sentia toda a dor. Resumindo, ele foi preso em uma tortura eterna. Porém, o fato mais importante...
igual o irmão Toguro, né? O Toguro menor e o Azrael Aporograns em Bleach. Caraca. O importante é que, durante esse processo de captura, Riei descobre que todas aquelas lembranças felizes que a Mukuro guarda dele, na verdade eram memórias implantadas através de hipnose. Só para que quando ela fugisse, ela não se vingasse dele, do seu abusador. E é com essa planta bizarra que o Riei presenteia a Mukuro. Não só com a vingança perfeita, já que agora ela pode torturar ele para sempre, mas também com a verdade. Lembrando que a verdade liberta. E ali, ela deu um sorriso de felicidade. E por mais cruel e triste que essa história pareça, pode ter certeza que no mundo real existem várias Mukuros espalhadas por aí. Então nunca, em nenhum momento, evite denunciar um abuso. Boa. Acredita, você pode fazer a diferença. Boa. Mas um dos maiores mistérios de Yu Yu Hakusho é como Riei, um vilão bucha de Yu Yu Hakusho, se transformou no personagem mais profundo da obra. Quer saber como? Clica nesse vídeo aqui. E é claro, se você tem vontade de rever os episódios de Yu Yu Hakusho comigo, vira membro do canal. Mano, é só 5 conto. E agora o mais importante, toda honra e glória a Deus. Se curtiu, se inscreve no canal. Vini TV, tchau. Não, sem contar que a obra do Yu Yu Hakusho, ela é sensacional, cara. Ela é sensacional. Parabéns aí pelo trabalho, canal Vini. Eu já te sigo aí, já tô inscrito no teu canal. Pô, manda bem, cara. Então tá aí, galera, ó. Canal Vini TV, beleza? Vamos dar uma olhada aí no canal do cara depois. Um pouquinho a mais aí, beleza? Então, vamos lá, vamos pro próximo. Lembrando que os canais vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Descrição do vídeo, enfim. Então, bora lá. Bora lá. Tá. Isso aqui é o canal Philip Peters. Eu não tô aqui ainda, mas vamos ver do que é que se trata esse vídeo, né? Deixar a minha contribuição, a maior farsa da mágica, Criss Angel. Vamos ver porque que ele diz. Se eu te pedisse agora para dizer em voz alta o nome de 5 mágicos, você conseguiria? Não. Vamos lá, eu te ajudo, a gente pode até contar um Mr. M. E aí, consegue? Não. Bom, provavelmente não, mas eu apostaria um like nesse vídeo que você pensou naquele emo cheio de joias e com um abdômen trincado que tinha um programa de TV nos anos 2000. Esse maluco aí, ele estourou no início dos anos 2000, esse Criss Angel. Até com, se eu não tô enganado, até com o Jonathan Davis, do Korn, ele apareceu. Ih, foi mó... Afinal, o Criss Angel andou sobre as águas sagradas de uma piscina de um hotel em Las Vegas. Que na verdade era um vidro que tinha ali embaixo, mas tudo bem. Vai, nosso querido Mr. M. Mas e se eu te dissesse agora que ele sempre foi considerado uma grande farsa no mundo da mágica? Um grande palhaço que fez o dinheiro dele, comprou carros, joias, e a casa dele apareceu no MTV Cribs e viveu o sonho de todo mundo. Não, o cara ficou milionário, acho que é pouco. Ficar rico fazendo o que você ama. Nesse caso, truques de mágica. Eu vi um que ele engoliu uma moeda e ele ia coisando a moeda assim. Aí depois ele cortava e tirava a moeda. O nome Criss Angel retornou pra minha cabeça porque eu comprei um baralho da Hello Kitty na Amazon e... Baralho da Hello Kitty, mano. Tava brincando com ele tal Legal. qual eu fazia 15 anos atrás. Ele não é o melhor baralho do mundo, mas ainda tem a qualidade Bicycle, que é a marca icônica que a gente vê em 99% dos filmes americanos com as pessoas jogando poker. E também é o baralho preferido da maioria dos mágicos. Porque além da qualidade dele ser padrão e favorável para truques de mágica, o fato dele ser comum já desprende um pouco das pessoas acharem que ele é um baralho para mágica. E acredite, a gente ainda vai falar bastante sobre baralhos especiais nesse vídeo. E enquanto eu tava brincando com as cartas, essa memória foi despertada. Quando eu era moleque e tava me interessando muito pela arte da mágica, o Criss Angel era uma referência pra mim. Eu era muito inocente, tá beleza? E eu lembro de ter comprado no Mercado Livre por uns 100 reais o baralho dele. E isso era muito mais dinheiro naquela... Nossa, 100 conto o baralho, cara, que isso? Que isso, meu?
naquela época do que é hoje. R$50? Peraí, o senhor acha que se eu tivesse R$50 no bolso, eu tava trabalhando lá com o sol na moleira? E pior ainda, olha isso, cara. Que bagulho horroroso. E pelo que eu me lembro também, a qualidade das cartas era tenebrosa. Muito abaixo de um baralho comum da Bicycle de $3. Porém, o fato é que eu claramente era um fã. E esse cara emo que adorava andar sem camisa e gastar dinheiro em carros, joias e com mulheres, e sempre dava um jeito de estar em Las Vegas, tinha muitos fãs. Ou talvez ele só pagasse os figurantes pra surtarem na frente da câmera, vai saber. E hoje... Pode ser também, viu? Hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Vamos entender mais sobre como funciona a arte da mágica, descobrir que existe um monte de gente que acha que esses caras estão possuídos pelo demônio e têm poderes malignos, quando na verdade todos só eram muito nerds na adolescência. E vamos falar do melhor e do pior do mundo da mágica. Essa é a verdade sobre o Criss Angel. Não, a musiquinha dos anos 2000, total, né, cara? Tipo Eminem, já ouviram essa banda? Eminem. Já ouviram? Não? Eminem é legal. Here's the only answer you need, little lady. There are no answers. Oh, that textbook was 65 pounds. I'm sure it didn't weigh anywhere near that much. Princípio. Tá bom, né? Proteção solar dermatológica. E se você pudesse criar o seu próprio site só um dizendo, minuto, pessoal. É assim que eu quero. Com o Wix, isso é possível. Essa não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto aqui no meu canal. Em 2018, que parece que foi uma vida atrás, eu fiz um vídeo chamado Por que o David Blaine é um mágico muito melhor que o Criss Angel. Mas eu acho esse vídeo muito um produto da época do meu canal. Então é um assunto que eu tô muito feliz de estar revisitando agora. O Criss Angel, cujo nome real é Christopher Nicholas Sarankatos, realmente foi uma parada que me influenciou quase 20 anos atrás. Eu já tinha me interessado por mágica um pouco antes, porque vi uns truques simples, tipo a carta ambiciosa e aquela coisa de sumir com lencinho usando uma dedeira, e decidi então que precisava aprender tudo sobre isso. Aí eu comecei a entrar em fóruns, porque sim, era essa a época da internet, fazia comprinhas em sites como o saudoso Império da Mágica, e era questão de tempo até eu encontrar o programa do Criss Angel, Mind Freak. Ou, em português como passava dublado no A&E, Ilusionista. O que gerava momentos incríveis da dublagem do pessoal gritando Mind Freak quando ele tava fazendo alguma coisa tipo levitar entre dois prédios, que virava um coro desanimado de umas 3 pessoas falando Ilusionista, ilusionista. E é uma pena gigante que eu simplesmente não consigo achar esses episódios dublados. Eu achei vários episódios na língua original, mas nenhum dessa época com a dublagem original da A&E. Realmente uma pena, porque os trechos dublados que passavam na Record não é o que eu me refiro. Agora ele pega um patins para mostrar que a carta, de fato, está cravejada no chão gelado. E quando eu digo que ele foi uma influência, eu lembro de um dia que eu passei horas e horas tentando aperfeiçoar ou pelo menos conseguir fazer 1 ou 2 vezes um movimento específico. Existem algumas formas de fazer uma carta ser ejetada do baralho da sua mão até a outra. E eu aprendi a fazer uma delas com um pouquinho de prática. Mas tinha uma mágica do Criss Angel que ele fazia isso pelas costas e então pegava a carta com a boca. What was your card? What was your card? Queen of Clubs. E para dar os créditos a ele, ele realmente fez isso. Ao contrário de todas as coisas que vão ser desbancadas aqui como truque de câmera ou com atores pagos. Mas, pensando bem, o que ele deve ter feito foi tentar várias vezes e usado o take que deu certo falando que foi de primeira. Eu pelo menos passei horas, cheguei perto algumas vezes, mas nunca consegui. Muitos canais gringos já usaram o Criss Angel por causa do aspecto cringe, que é sempre um chamativo para views. A questão é,
Por mais que seja crime ser cringe na internet hoje em dia, assim como ser corno, essa não é uma coisa que me faria fazer um vídeo sobre isso. O problema é que as coisas que o Criss Angel fazia não tinham tanto a ver com ilusionismo e truques de mágica quanto um programa de reality TV, com figurantes pagos para fingirem que eram pessoas comuns, quando na verdade era tudo 100% roteirizado. Porque a ideia era essa, é trazer um sensacionalismo, né? Hoje em dia eu vejo isso, né? Que era tudo programado, tudo armado. De fato, todo mundo que batia palma, a pessoa que lá se espantava com o que ele fazia, tudo programado, tudo roteirizado. Olha o celular. E agora eu vou fazer uma mágica especial para vocês que estão vendo esse vídeo. Baralho comum agora, eu vou escolher uma carta aleatoriamente, que é o 9 de ouros, e eu vou perder ela aqui no meio do baralho. Eu vou colocar aqui. E com um estalo de dedos ela vai subir pro topo. Ih, não era essa, peraí, só um instante. Deixa um like e se inscreve. Agora você vai ter que fazer isso, não tem como. Legal. Aproveitando, esses são os meus membros inquinos que apareceram depois do meu último vídeo. Um salve Legal. pra eles e considera você também assinar o canal. Tem vídeos exclusivos e você vai levar um salve no próximo vídeo também. O salve de hoje pros novos membros vai pro Soflocos, Dante do Forró, pra Júlia, pro Zaib, pro Explosive Shark, pra Marlene Valente, pra Amanda Caroline, pro Vênus Salazar e pro João Vitor dos Santos. Sejam bem-vindos e pra quem se interessar também, assim que eu terminar esse aqui do Criss Angel, eu já tô começando o vídeo A Tragédia de Christopher Moltisanti. E esse vai ser exclusivo pros membros pra sempre. Não vou postar no canal regularmente porque Sopranos pega muito direito autoral. E agora, uma leve lição teórica sobre mágica. Vamos falar um pouco sobre os tipos de ilusionismo. Por exemplo, uma vertente que eu acho muito legal e divertida quando feita de maneira ética, é claro, é o mentalismo, no qual o objetivo é fazer parecer através de pequenos truques bem sutis de percepção que você tem o poder de ler a mente de alguém ou de fazer algum tipo de previsão. Eu vou usar aqui um exemplo que eu me sinto confortável de explicar mais ou menos como se faz, porque o autor desse truque vende os caderninhos e a parte de fazer o rosto da pessoa famosa aparecer no papel. Que, parando pra pensar também, é uma mágica que eu fazia lá em 2020, quando eu tive um leve revival nesse hobby. Primeiro ele mostra um caderninho de notas cheio de nomes de pessoas famosas e então pede pro Howie Mandel passar a mão e ver um nome e logo em seguida jogar o caderno fora. Ele faz algumas firulas no discurso dele e revela que adivinhou o nome do ator e o filme que o Howie estava pensando. Were you seeing him in on that big screen? Top Gun. Então, vamos lá. Essa é até bem simples e pelo argumento do vídeo eu vou explicar para vocês. Mas do ponto de vista no qual eu os convido a pensar junto de mim. A forma mais fácil de fazer alguém pensar que você consegue ler a mente dele, nesse caso, mais fácil do que ter alguém atrás vendo o nome escolhido e avisando através de algum sinal, mais fácil do que usar eletrônicos absurdos para detectar a página escolhida, é simplesmente forçar a pessoa a escolher o que você sabe que ela vai escolher. Nesse caso, o caderno que ele convenientemente pede para ser isolado depois é o gimmick. Metade das páginas são nomes diferentes, enquanto a outra metade são páginas escrito Tom Cruise. Quando se puxa com o movimento contrário, são reveladas as menores, e é por isso que ele pede pro Howie abrir de uma certa forma. E o curioso agora. Provavelmente ele sabia que o Howie iria pensar em Top Gun porque era o mais fácil de se lembrar da filmografia, mas esse é provavelmente um caso de um risco em que os mentalistas têm que tomar de vez em quando. De sentir que a pessoa está indo no seu flow e adivinhar de uma forma muito bem direcionada o que eles vão pensar e falar. Ele falou The Mentalist, eu lembrei da série The Mentalist, sensacional, assistam quando puderem. Normalmente existem outras saídas para o caso disso dar errado. Ainda sobre mentalismo, uma anedota envolvendo o Criss Angel. Apesar de ele ser extremamente dramático de uma forma ridícula por vezes, ele sempre foi muito claro em dizer que tudo que fazia era entretenimento e que pessoas que usam os métodos do mentalismo como a leitura fria... All I need you to do is just talk to him and tell him, you know, the whole talking to dead people isn't for real. Maybe it is for real. Right, but it's not. It's a trick you do and I need you to just let my friend Kyle know that so he can go on with his life.
Look, people have the right to be skeptical. I really hear voices in my head. Yes, we all hear voices in our heads. It's called intuition. Para enganar outras, são charlatões e não merecem nenhum tipo de respeito. Ele inclusive foi jurado no American Idol de mentalistas. E sim, isso existiu e foi exibido no Brasil porque eu assisti na época. E quase saiu na porrada com um dos participantes que insistia em performar como se estivesse incorporando uma entidade. Nossa. Tell me what's in the album. Oh, blah, 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 blah. Tell me what's in the album. Right here. Eita. Ele desafiou esse cara a revelar pra ele o que estava no envelope que ele mesmo fez, sabendo que sem encostar ou preparar nada, o cara não ia conseguir nunca. Ele até falou pela TV que pagaria $1 milhão pra qualquer pessoa sensitiva de casa se pudessem também revelar o que tinha no envelope. Obviamente ninguém conseguiu, e no final era um papel escrito 9/11 pra gente nunca esquecer do 11 de setembro. Tipo, eu não conseguiria inventar isso se não fosse verdade. Mas puta que pariu, como eu amo TTDH. Sobre outros tipos de mágica, a gente tem o famoso ilusionismo de palco. Filmaço. Filmaço, o ilusionista. Filmaço esse filme com o Bale. Grandes que só funcionam num cenário mais magnânimo e controlado. Nos anos 80 e 90, o David Copperfield revolucionou muito, levando essas ilusões para marcos famosíssimos da humanidade. Seems crazy now. You gotta remember, this is before cocaine was illegal. Cocaine was always illegal. Really? Ele fez a Estátua da Liberdade sumir, voou sobre o Grand Canyon e então atravessou a muralha da China. Bons tempos. What about your relationship, your friendship with Xuxa? Is it Xuxa for you or is it Xuxa? I haven't seen her this trip. I just got here, but I understand she's involved. Is that true? She's involved with Ayrton Senna. A race car guy. Yes. A gente tem o close-up, que é qualquer coisa que possa ser performada de perto, tipo o famoso truque das bolinhas de espuma vermelhas ou o truque com moedas. AFK Vending, essa era acabou. Seu tempo vale mais lá fora. Ah, foi esse aí. Esse aí. Yes. A cartomagia, mágica com baralho, sempre foi a minha preferida. Um baralho normal tem 52 cartas e 2 coringas. Com esse objeto comum, assim como as probabilidades de embaralhamento formam um número que levaria minutos para eu sequer pronunciar, existem diversos, milhares de truques diferentes. Variações de alguns movimentos e regrinhas que te permitem fazer coisas muito legais com o baralho que te entregarem na mão. A coisa fica interessante porque além dos truques que se fazem com um baralho completamente ordinário, que são os meus favoritos porque dá pra fazer em qualquer lugar e tudo mais, e as pessoas podem examinar o baralho nas próprias mãos. Como a gente falou na introdução, existem sim baralhos, entre aspas, mágicos. Eu tenho um muito divertido que é um flipbook, literalmente. Ele revela no final a carta que a pessoa escolher e pode ser qualquer uma delas. Outro exemplo é o baralho rádio, que usa o exato mesmo princípio do caderno de Force, com metade do baralho diferente e a outra metade de cartas iguais, intercaladas e uma das metades levemente menor que a outra. Ele serve para forçar cartas, para fazer a carta ambiciosa de uma maneira bem mais fácil, e você pode fazer o baralho todo aparecer normal e depois com a mesma carta que foi escolhida pela pessoa. E sabe aqueles vídeos virais do livro mágico que primeiro tá branco, depois preto e branco e depois coloridos? Também o mesmo princípio. Outra parada muito foda são as cartas GAF, que era uma parada que eu achava iradíssimo nos anos 2000. Algumas cartas especiais que você colocava num deck normal e fazia coisas muito loucas, tipo o Matrix dos naipes. Caraca! Que loucura! E agora eu vou fazer uma recomendação para vocês que estão vendo esse vídeo e ficaram com vontade de comprar um baralho especial para fazer uma mágica legal em ocasiões específicas.
Não é minha não, mano. Com amigos e família. O nome dele é Baralho Invisível. Eu não vou revelar aqui o segredo, quem quiser pode comprar na internet que vem o tutorial. Eu recomendo pegar um que seja da Bicycle. Ele serve para você pedir para alguém falar qualquer uma das 52 cartas e quando você tira ele da caixa, a única carta que tá virada para baixo é a que a pessoa falou. Se você fizer uma apresentação boa, é um truque fenomenal e muito fácil. Só depende de você. E lá no final dos anos 90, ganhando muita força com os especiais de TV do David Blaine, entre outras coisas, é claro, nasceu outro subgênero da mágica, a mágica de rua. O Street Magic é qualquer coisa tipo mentalismo, close-up, cartomagia, que seja feito na rua, para transeuntes normais e sem atores pagos, é claro. Open it. What the fuck? Esses documentários / especiais de TV do David Blaine são muito relevantes para a conversa porque eles meio que começaram esse gênero. Antes, as performances de mágico na TV eram outra vibe diferente. Participações em programas talk show e coisas parecidas. Claro que caras como Penn and Teller já produziam faz tempo, mas esses especiais de mágica de rua fizeram uma mudança no que as pessoas percebiam como o ilusionismo moderno. Só que como o programa do Criss Angel veio alguns anos depois, talvez quando as pessoas queriam conteúdo sobre mágica, ele também teve forte influência de algo que era relativamente recente na TV americana e que estava muito em alta. A TV de realidade, os realities TV. Programas como Super Nanny, Jersey Shore, Survivor, American Idol, Keeping Up with the Kardashians, Kitchen Nightmares. No. Don't fuck with me. Yeah, I will fuck with you. Who the fuck you think you are? You want to fuck with me? I will fuck with you. Then I will fuck with you. Oh my God. E 1 milhão de outros mudaram demais o panorama da cultura média americana e abriram um mercado enorme para reality shows de todos os tipos. Pior que a verdade, no início dos anos 2000 foi uma febre desse negócio de reality show. Era reality show pra tudo quanto era lugar, cara. Tem reality show que começou nos anos 2000 e, por exemplo, veio acabar, sei lá, ano passado, ano atrasado, a temporada. Você enquadra a temporada 40 e caralhada. Entendeu? Então é coisa pra caramba. O que hoje em dia nos traz coisas maravilhosas como 90 dias pra casar, mas aí já é outro vídeo que eu já fiz várias vezes, inclusive. Então, quando o Criss Angel conseguiu emplacar o programa dele, ele tinha uma alta influência desse gênero. It was awesome. It was absolutely amazing. What you see on TV is what you get right here. E como você que vive na internet, que muito antes dos vídeos de IA confundirem todo mundo, a gente já não podia confiar em nada porque era tudo roteirizado e combinado, já deveria saber, 99% das coisas que acontecem nesse tipo de programa eram completamente scriptadas. E pode acreditar que quando produzindo um reality TV sobre mágica, a parte TV roteirizada de baixa qualidade porque tem que entregar X episódios por ano ia ganhar muito facilmente do valor da arte do ilusionismo. Não que eu já tenha imaginado alguma vez que o Criss Angel estava mais preocupado em preservar o valor da arte do que estava em ser rico, famoso e ter um abdômen trincado. Não, e o curioso é que vai acontecer logo onde, né? Las Vegas, o local onde mais coisas assim, mais movimentado do mundo, né? Mais famoso do mundo também vai acontecer ilusionismo, mágica. E também tem uma certa tradição em shows de mágica, né? Pausa aqui do Felipe do Futuro porque eu tô editando esse vídeo agora, eu tô trabalhando faz umas 2 madrugadas nele direto e ontem foi meu aniversário. Então quem quiser deixar uns parabéns aqui nos comentários, fica à vontade. Quem mandar superchat... Aquilo é um gremlin? É um gremlin. Caraca, que legal. Eu vou colocar no próximo vídeo, sem dúvidas. E outra coisa que seria um presente gigantesco seria vender tudo que eu tenho em estoque aqui dos meus livros, porque pra quem não sabe, eu sou escritor e vendo eu mesmo os meus livros físicos. Tem um pessoal que é um drama sobre vício, arrependimentos, escolhas. O de Verde e Amarelo, que é uma tragicomédia sobre relacionamentos e identidade, sobre uma família tradicional carioca. E essezinho aqui que chama Os Livros que eu não terminei e é uma coletânea de textos sobre escrita em si. Quem quiser comprar é só me mandar uma DM no Instagram ou e-mail, tá tudo na descrição, incluindo os preços. E tem frete grátis pra todo o Brasil. Legal. Vamos ser específicos aqui agora. Usar um exemplo com o nosso amigo Criss Angel. Você já se perguntou alguma vez por que os mágicos pedem para alguém assinar uma carta?
O que isso significa para mágica? Não. Basicamente significa que para todos os propósitos, a partir de agora, aquela carta não pode ser duplicada. Se eu usar uma carta igual específica, dá para fazer várias ilusões muito, mas muito legais. Mas, uma vez que a carta tá assinada, não tem o que fazer, só existe aquela. Para todos os efeitos, dá até para pegar um baralho todo em branco, o que é algo que a própria Bicycle vende, mandar a pessoa escolher e assinar uma carta e performar como se o resto do baralho fosse normal. Teoricamente, dá até para você já ter feito uma mágica para essa pessoa e ter forçado ela a escolher a mesma carta para assinar, mas isso é desnecessariamente trabalhoso e até meio arriscado. Jô Soares, mas quem sabe você não pediu um autógrafo meu na rua que eu não me lembro? Então já botei aqui o telefone e vou pedir para mais alguém botar o nome também. Vem aqui, menina bonita, vem cá. Outra curiosidade que vocês podem guardar com vocês é: uma vez que o mágico pede para assinar uma carta, não faz sentido nenhum querer esconder ela dele. Até porque se a mágica que ele vai fazer é adivinhar a carta somente, ele só precisa ver então qual que tem o nome escrito, não é mesmo? Por isso eu acho muito engraçado o vídeo do LeBron James e do Anthony Davis com David Blaine. Okay, sign it. Yeah, sign it. Just everybody watch. Quando um mágico pede para alguém assinar uma carta, provavelmente vem aí a carta ambiciosa, que é o famoso truque onde a carta sobe pro topo do baralho todas as vezes, ou talvez fazer ela aparecer em outro lugar que seja. O Criss Angel, no entanto, faz o truque da carta através do vidro no ônibus em movimento, que se você sabe como funciona, entende que junto do fato de que a luz estava estourada de um jeito que a gente não viu o vidro direito antes, e que quando tem o zoom a carta tá um pouquinho mais abaixo com o fato de que ela tá assinada, fica óbvio que todo mundo que estava ali, principalmente a dona da assinatura, eram participantes do programa de TV. E ela nem atua tão bem assim não. Okay, that is incredible. That is absolutely amazing. Amazing! How did you do that? There's Caralho, atua mal, hein? Exemplo bem divertido pra mim é quando o Criss Angel forçou uma carta pra uma pessoa, depois chamou outro cara careca que tava ali, hipnotizou ele, pegou um estilete e cortou a parte de trás da cabeça do maluco e arrancou uma carta dali de dentro. A mesma que foi escolhida antes, é claro. Acho que essa eu nem preciso argumentar porque é um ator pago, né? O Criss Angel teria sido preso se fosse um simples transeunte. Only person with that card on your mind. Look. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo de... E é claro que o Criss Angel também fazia alguns truques muito legais que eu mesmo na minha época de mágico gostava de performar. Tem um que ele tá na praia e acha um casal jogando baralho e depois da pessoa escolher uma carta, ele transforma todo o baralho no deck horrível amarelo dele. Menos a carta da pessoa, que continua vermelha, e esse truque realmente dá pra se fazer se você se preparar um pouquinho antes e achar alguém jogando cartas com baralho comum que é o Bicycle. Mas levando tudo isso em consideração, a poluição por todas as outras práticas dele, é difícil não achar que até mesmo esse casal jogando cartas não foi plantado ali por conveniência do programa de TV. Como eu escrevi no trecho que ele some com a moto e transforma em mulheres gostosas, esse tipo de truque também é revelado mais ou menos quando você está presente e precisa de pessoas para reagir e, no caso dele, repetir o que acabaram de ver para a câmera como se nós fôssemos muito burros. I don't know where they came from or how they got there, but the bike was gone and there was these babes and it was I don't know, I'm speechless. Isso tudo é simplesmente meio que lastimável quando se trata de mentir sobre o que é arte. Sei lá, não é a mesma coisa que lutinha WWE, tem algo de errado nisso pra mim. Mas talvez eu esteja exagerando porque eu faço isso às vezes. Em comparação, até pra tirar um pouco do gosto ruim da boca, vamos falar um pouco sobre um truque teoricamente simples do David Blaine, mas que pra alguém que gosta de entender sobre mágica é simplesmente espetacular. Ele tá com Jamie Foxx e mais algumas pessoas em volta. Coloca um baralho na mão do Jamie e pede pra ele, bem devagar, colocar as cartas na mão do David e decidir quando quer parar. Antes disso, ele escreveu uma previsão na mão de um dos caras que tava ali. O Jamie Foxx para depois de algumas cartas e a gente vê o 3 de paus. O David pede pro Jamie segurar essa carta e pede pro outro cara abrir a mão e mostrar a previsão. Tava escrito que não seria o 6 de ouros. E quando ele revela a carta anterior, a seguinte e todas as outras do baralho... Hold on, but wait, by the way.
E caras, pra tentar levemente explicar pra vocês, o suficiente aqui é um baralho de cartas iguais com uma única diferente. Mas o force que ele usa é completamente psicológico. De uns anos pra cá, acompanhando o David Blaine, parece que cada vez mais ele vem escolhendo esses. Que sempre tem o risco da pessoa querer fazer algo especificamente pra te atrapalhar, mas ele tem saída pra todos esses riscos. É um jogo de cintura absurdo que ele faz mais pelo deleite dele mesmo e dos outros mágicos do que pra quem tá assistindo ali ou na TV. Porque pra maior parte das pessoas não faz diferença nenhuma quando você não consegue notar. E se vocês têm interesse nesse tipo de mágica que é feita pra enganar até mesmo, quem sabe, alguma coisa de ilusionismo, eu recomendo o programa Fool Us do Penn and Teller. Os mágicos vão lá tentar enganar os dois e ele é apresentado pela Lily de How I Met Your Mother. É muito legal mesmo. O engraçado é que, ao falar sobre Criss Angel, é difícil não trazer o David Blaine pra conversa. O próprio Christopher sempre foi meio obcecado por ele. Ele já fez um episódio em que virava o Blaine com maquiagem e até zoou o método de levitação do David. I feel so weird. Get some help. Mas, no fim das contas, as ruas sabem quem é de verdade. Uau. E essa foi a verdade sobre o mágico emo dos anos 2000. Mágico um homem emo. falho como todos nós. Uma estrela de TV antes de um mágico. Que buscou seus sonhos e no caminho foi para outros lados que, sem dúvida, o deixaram rico. Eu tentei fazer um texto interessante para explicar do meu ponto de vista um pouco sobre a mágica para vocês, mas no fim acabei chegando à exata mesma conclusão que eu tive 6 anos atrás. Então é ela que eu vou deixar para vocês agora. Mas o que importa é que agora você já sabe exatamente porque David Blaine é um mágico muito melhor que Criss Angel. Porque o David Blaine é mágico e o Criss Angel é um ator. Simples assim, ele vai, né, pelo... Mas eu gostei, parabéns aí, irmão. Legal o canal, gostei do conteúdo, bem interessante mesmo. Depois eu darei uma voltinha aqui. Gostei. E vamos lá, Entre Tiras. Canal que eu não conheço ainda, o melhor lixo, eita rapaz. Podre, Mulher Maravilha, eita rapaz. Calma aí, meu jovem. Vamos ver exatamente do que se trata esse vídeo. Aqui, minha contribuição. Tem um mês esse vídeo. E ele se chama O Homem de Aço. Não é um filme do Superman. Vamos ver. Vai lá, manda ver aí, irmão. No último vídeo deste canal, falamos sobre a adaptação de Homem-Aranha de Tom Holland e por que eu acho que o Homem-Aranha dele é muito mal adaptado. E por falar em mais adaptações, não há nada maior que a Liga da Justiça de Zack Snyder. Ou melhor, todo o DCU do Zack Snyder. Mas para chegar lá é preciso começar com o primeiro filme dessa bagunça. A ideia aqui é fazer uma série passando a limpa por todos os filmes dirigidos por Zack Snyder nesse DCU. E no vídeo de hoje iremos desmistificar o filme Homem de Aço. Sem mais delongas, vamos começar a falar sobre Zack Snyder e seu genial DCU. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou fã do Snyder, tá? Mas eu sou muito fã do Homem de Aço. Acho que é um filme muito bom mesmo, excelente. Mas eu não sou fã do Snyder, só para deixar bem claro, tá? Mas eu concordo que a ideia de DCU dele era sensacional. Concordo. O primeiro filme que debutou o universo compartilhado da DC foi Superman. Não é esse aí não. É esse aqui. O Homem de Aço, filme de 2013, dirigido por Zack Snyder e estrelado por Henry Cavill, que tinha feito alguns filmes e séries na Inglaterra e nos Estados Unidos. Como The Tudors, sensacional. E ele também atuou no Conde de Monte Cristo. E agora estrelava o seu primeiro blockbuster. Ele também fez o filme... Ai, caramba, agora eu não lembro. Que é aquele lá dos deuses lá, eu esqueci o nome agora. Ele também fez um filme lá com o Bruce Willis, de ação, bem interessante. Que tinha até a Sigourney Weaver também, eu não lembro o nome agora. Mas enfim, o cara participou de algumas coisas interessantes. Em Homem de Aço. Mas enfim, vamos lá para a história.
Kal-El é o último filho de Krypton. Tipo, literalmente é o último bebê gerado naturalmente em Krypton. Krypton, que é gerado de forma natural, da forma que todo mundo conhece, não desenvolvido. A essa altura do campeonato já estava indo de Vasco e Jor-El, pai de Kal-El, funde. E assim, os primeiros 25 a 30 minutos do filme pra mim são bem legais, mas ele começa a complicar a partir de agora. Acontece que o Zack Snyder é viciado em ser pessimista. E isso é uma parada que eu vou apontar algumas vezes aqui nesse vídeo, mas para começo de conversa, o Jonathan Kent é o ser mais amargurado e chato que já pisou na face da Terra. Concordo, não havia necessidade alguma do Jonathan ser daquela forma e ter feito o que fez, né? Porque eu acho que o Jonathan em si, ele protegeria o Clark, sim, mas se ele precisasse de ajuda, ele deixaria o Clark ajudar. Mas o filme mostra o pobre Clark lutando para esconder seus poderes das pessoas. Porém, um dia o seu ônibus escolar tem um pneu furado e acaba, moleque. Tu tem que parar com isso. Era melhor tu ter deixado essas crianças morrerem. Ninguém pode saber que você tem poderes. Praticamente isso. Concordo. Assim, claro que ele não fala exatamente com essas palavras. Praticamente isso, mas não foi com essas palavras. Mas isso que eu vou falar agora é tirado completamente do filme, tá? Eu não tô inventando nada. Abre aspas pro jovem Clark. O que você queria que eu tivesse feito? Deixado todo mundo morrer? E aí o pai dele fala: talvez. Existe mais em jogo aqui que nossa vida ou que a vida das pessoas em nossa volta. Como assim, meu irmão? Eu vou puxar um dos meus quadrinhos preferidos aqui. Superman As Quatro Estações é um quadrinho escrito por Jeff Loeb e desenhado por Tim Sale, e basicamente conta a história do Superman amadurecendo como herói e enfrentando adversidades durante 4 estações do ano. O Jonathan Kent desse gibi é literalmente o Jonathan Kent perfeito dos quadrinhos. A gente tem que se lembrar que o Superman não é o Superman por conta dos pais dele de Krypton, mas já pelos que pais ele da Terra. seu passado depois que ele já é um adolescente. Sim, tanto que o Superman ele é muito mais humano do que a própria humanidade, né? O Superman é o Superman por conta de sua excelente educação feita por Jonathan e Martha Kent. Abre aspas para o Jonathan Kent dos quadrinhos. Não é o quanto você pode fazer, filho. É o que você escolhe fazer com o que pode. Entenderam a diferença? Não existe um Superman altruísta e bondoso com um pai que fala que era melhor ele ter deixado meia dúzia de crianças morrer pra não estragar o segredinho dele. É só aí que o Jonathan Kent... porque dá a entender que ele tinha medo da família Kent se tornar uma chacota, né? Além de levar muito perigo para a existência dos Kent ali na fazenda e tal, sabe? Ser mal falado pela vizinhança, mal visto pela vizinhança, toda aquela coisa ali. Para mim é mais medo disso do que propriamente proteger o Clark ou o Kal-El. Conta ao Clark sobre seu passado e sobre ele ter vindo do espaço. E aí tem uma conversa deles dois, que o Jonathan Kent fala que acredita que ele foi enviado para a Terra com motivo, sendo que, pelo visto, o motivo não foi ajudar ninguém. Mas enfim, beleza. Vamos avançar um pouco nos eventos do filme. E aí, como ele é muito dark e muito poderoso, ele vai lá e... BUM! Pega várias toras de madeira e enfia no meio do caminhão do cara. Algo que o Superman não faria, mas tudo bem. E aí eu fico me perguntando, espera aí, ele fez tudo isso e ninguém nem sequer ouviu algum barulho? Ele fez tudo isso e ninguém viu ele? Ninguém passou na rua e falou sobre isso no bar? Se o pai dele disse pra ele não se mostrar pra salvar as pessoas, como ele fez quando era criança no ônibus, qual é o motivo de mostrar seus poderes por vingança de uma briga de bar? Novamente, Superman não faria isso. Bom, a resposta para todas essas perguntas é Snyderverse. Sob o codinome de Joey. Seria essa uma referência a Joey Shuster, um dos seus criadores? Pode ser. Eu não sei. E aí o Clark sabe que lá está a nave que ele chegou na Terra. Como que ele sabe disso? Eu não sei. A Lois Lane também tá lá, porque por algum motivo o governo americano chamou uma repórter para cobrir uma descoberta histórica que é uma nave alienígena dentro do gelo. Enfim,
Clark então vai lá na calada da noite, liga a nave, descobre toda aquela história de Krypton e do que aconteceu com o pai dele. E a Lois segue ele, ela é atacada, ele a salva e depois ele deixa a Lois lá na base e sai com a nave pra algum outro lugar. E aí a gente tem uma cena muito engraçada, que é a Lois Lane falando que o cara que salvou ela dos robôs na nave, né, porque ela foi atacada pelos robôs que protegiam a nave, falsificou todos os seus documentos e registros para trabalhar na base. Até porque o exército dos Estados Unidos não faria uma pesquisa sobre o passado de seus colaboradores, né? Nada, com certeza. Nunca faria. Não, imagina. Lógico. É depois que o Clark aprende sobre o passado de Krypton que a gente tem a melhor cena do filme, a cena de voo do Superman. Essa cena de voo, ela é incrível, cara. É muito legal. Eu sou obrigado a dizer que essa cena é absolute cinema. Princípio. Plim, plim, plim. Alta performance dermatológica. Que tal ganhar mais de R$ 7.300 num concurso federal? Esse concurso... Só pra lembrar vocês, um dos produtores do filme é o Christopher Nolan, diretor da trilogia Batman e de vários outros filmaços. Sim. E o roteiro é de David Goyer, que também é roteirista de Batman Begins e Batman Cavaleiro das Trevas. Isso. E é aqui que, sinceramente, eu não sei de quem é a culpa desse filme ser tão maleável desse jeito, ter tantos altos e baixos. É provável que o filme tenha um pouco de todos ali. Todo mundo meteu o dedinho ali pra ter um pedaço seu, sabe? Nessa parte do vídeo eu quero destinar para falar um pouco mais sobre a produção do filme. O Homem de Aço, na minha concepção, na minha opinião, é uma maçaroca de conceitos de vários roteiristas dos quadrinhos e uma produção muito doida. Então, vamos lá. A DC Comics, em 2008, em conjunto com a Warner Brothers, queria rebutar a franquia de filmes do Superman para aproveitar a crescente dos filmes de super-heróis que na época já estavam fazendo sucesso com o começo do MCU e com os filmes do Batman. Então, a DC chamou vários roteiristas de quadrinhos, dentre eles Grant Morrison, autor de Grandes Astros do Superman, Mark Waid, autor de Superman, O Legado das Estrelas, Geoff Johns, que já havia escrito grandes fases do personagem, e Brad Meltzer, que já havia escrito algumas sagas para DC, como é o caso de Crise de Identidade. E eles chamaram esse pessoal para dar um pitch de história para o filme do Azulão. A ideia de Grant Morrison era fazer um filme semelhante ao que tínhamos em Grandes Astros Superman. Mark Waid queria fazer um filme semelhante ao Legado das Estrelas, lógico, as histórias que ambos escreveram. Mark Miller, que já é outro roteirista, que também era um escritor de, renome na época por ter feito trabalhos como Kick-Ass e Superman, Entre a Foice e o Martelo. Em parceria com o diretor Matthew Vaughn, que eu odeio esse cara por conta que o nome dele é completamente difícil de falar, Matthew Vaughn, planejaram uma trilogia de filmes de 8 horas de duração que funcionaria como uma trilogia épica que na época foi comparada a Senhor dos Anéis e Poderoso Chefão. Porém, foi apenas quando David Goyer apareceu com o roteiro de Homem de Aço que Christopher Nolan levou adiante a ideia para Warner. Goyer e Nolan estavam muito bem cotados na empresa devido ao sucesso de Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Begins. E a ideia foi prontamente aceita. Porém, Christopher Nolan não quis dirigir o longa e participaria apenas como produtor do filme. Isso. E aí a gente entra numa busca desenfreada por diretores. É aí que aparece o Snyder. Se liga na quantidade de gente que foi convidada para dirigir esse filme antes do Zack Snyder. O primeiro a recusar foi Guillermo del Toro. E, pra quem não sabe, Guillermo del Toro dirigiu o Labirinto do Fauno, Hellboy, Blade. E ele recusou por estar focado em outro projeto naquele momento. Então, a Warner convidou Robert Zemeckis, de Volta pro Futuro e Forrest Gump, que também recusou. A Warner foi atrás de Darren Aronofsky, de Cisne Negro, que também recusou. E depois eles foram atrás do Ben Affleck, que tinha causado uma boa impressão pelo filme Gone Baby Gone, de 2007, que também recusou. Outros nomes também foram cotados, como foi o caso de Matt Reeves, que veio a dirigir The Batman depois, Duncan Jones, sim, o filho do David Bowie, e Tony Scott, de Top Gun. Porém, resolveram ficar com a lenda, claro, Zack Snyder, que havia feito Watchmen e 300. E aí eu fico Cara, 300 é um filme muito bom, gosto pra caramba. Claro que tem toda uma licença poética no filme, tem um monte de coisa diferente, mas é muito legal, até porque é baseado no quadrinho do Miller também, né? Mas é muito legal, eu gosto pra caramba. E o Watchmen também é muito foda, gosto pra caramba, mas também é bem diferente dos quadrinhos, né? Mas é bem legal. Perguntando,
Depois de toda essa gente, a Warner achou por bem deixar o controle total criativo do filme e do DCU nas mãos do Zack Snyder, né? É claro. Ai, meu Deus do céu. É rir pra não chorar. Mas enfim, vamos continuar. Após a cena de voo... Sacanagem, cara, sacanagem. E o detalhe, né? Curiosamente, o Jonathan Kent não sai voando por qualquer que seja o motivo. O furacão não leva ele, né? Não levanta ele junto com os carros, com a vaca do filme Twister. Enfim. Clark então decide que vai até Metrópolis, se tornar jornalista. E aqui a gente tem essa mulher, que é uma boa atriz da Martha Kent. Eu gosto dela, eu gosto também dela como Martha Kent. Eu acho ela muito bonita. Acho que ela faz uma Martha bem carinhosa e atenciosa com Clark. Eu compro ela nesse filme. E então começa o segundo ato do filme. Zod e seu exército de kryptonianos chegam na Terra. Zod é foda. Esse ator como vilão ficou muito bom. Muito bom, muito bom, muito bem. Muito bom, como é que ele é? Aquela parte lá que ele tá preso, né? Eu irei encontrá-lo! Porra, essa cena aí é muito, muito legal, cara. Na intenção de pegar o Superman. Na real, eles querem pegar o Codex, que tá dentro do próprio Superman. Superman eu não que se expliquei dane. no começo do filme, pra não interromper o raciocínio, mas no início do filme, Zod, que é um rebelde do exército kryptoniano, e toda a sua tripulação são envolvidos em... É bonito, pode não fazer sentido, mas é bonito. Zod falando com Clark nessa espécie de plano astral, tipo... Como é que funciona isso, pô? Só tem uma resposta, né? Snyderverse. Não é como que isso funciona. É como se o Clark estivesse imaginando enquanto ele fala, entendeu? Essa é a ideia. Continuando. Aí eles descobrem que o Codex está no corpo de Kal-El. E graças às habilidades hackers de Jor-El e A, que estava junto com a Lois Lane num pendrive que ela carrega pra todo canto. Infiltrado, né? Ele estava infiltrado. Na verdade, isso aqui eu entendi. O Jor-El, ele jogou parte da sua mente, tá? Codificada dentro do computador, dentro daquela nave, né? Então, assim, da nave que o Clark foi. Então, esse pendrive, ele meio que tem essas memórias do Jor-El, entendeu? Então, por isso que ele aparece sempre como IA. E eu acho bem legal até isso no filme. Eles conseguem escapar da nave e antes de ir, o Jor-El fala pra Lois como que ela pode fazer pra acabar com o plano do... Tá, mas isso eu posso explicar por quê. O Superman, ele não é dotado apenas de super velocidade, super força ou várias visões diferentes além de sua resistência. Ele também é dotado de um cérebro muito superior da humanidade, tá? E a gente pode ver isso no filme... Super Astros Superman, se eu não estou enganado, tá? Acho que é esse o filme que ele cria um monte de coisa lá, ele consegue montar as coisas sozinho, sabe? Ele tenta até criar cura para uma doença. O Superman, ele é inteligente, mas isso normalmente super inteligente pra caramba até. Mas isso muitas das vezes é deixado de lado, onde a galera coloca mais a super invulnerabilidade dele, né, a super força, velocidade, entre outras coisas, os superpoderes como um todo. Mas a inteligência também pode ser um superpoder. Olha o Batman aí, por exemplo. Porque a nave, ela tem tipo umas cápsulas incubadoras, enfim. Porque os Krypton... Acho que ele não entendeu isso, então. Os kryptonianos em Krypton, eles não nasciam mais. Eles eram fabricados a partir dessa amostra de DNA, entendeu? Então por isso que tinha essas incubadoras na nave, para que novamente o povo de Krypton pudesse ser feito e assim nascer, né? Mas não é tanto que o Clark, ele é o único que foi feito de forma convencional, como nós conhecemos aqui na Terra, o papai e mamãe, o famoso papai e mamãe. Ele foi feito dessa forma. E quando isso é dito, o Zod grita sacrilégio. Se eu não estou enganado, é o Zod que diz isso. Entendeu? Então, isso aí está explicado, sim. Isso não existe. Afinal de contas, destruir um estacionamento e uns 65 prédios na batalha é completamente compreensível. Mas deixar o vilão matar uma família inocente é crueldade em consequência. Não é isso, cara. Eu acho que o que ele tentou dizer é que quando a vilania ela se mostra
potente o suficiente, ela é capaz de fazer qualquer coisa em busca de seu objetivo. Então não interessa quantas vão morrer para um vilão, né? São todas consequências, são todas, por exemplo, já para o General Zod, todas essas pessoas que morreram em prol do objetivo dele são meros, como é que é o nome que se diz? Tá na ponta da língua a parada. São meros efeitos colaterais, entendeu? Efeitos colaterais. Milhões morrerem para trilhões nascerem, algo desse tipo. Eu pelo menos entendi dessa forma, tá? Eu pelo menos entendi dessa forma. Aí o que o Super não queria era que mais pessoas acabassem morrendo, embora já tivesse muitas, né? E aquilo aconteceu. Mas eu não concordo com a ideia dele ter matado o Zod. Eu não concordo, tá? Porque na minha opinião o Superman não mata. E o grito que o Henry Cavill solta no filme ali não era programado. Ele soltou, segundo o próprio, porque ele não gostou muito da ideia, ele não queria que aquilo tivesse acontecido, entendeu? Então ele soltou ali o grito na hora e acabou indo para a gravação do filme. Pessoal, o Superman é um personagem lançado em 1938 pela DC Comics e a máxima da sua história é ser um personagem que representa a esperança e o altruísmo. Na sua concepção, o S do peito do personagem não simbolizava esperança, só simbolizava Superman mesmo. Foi na história já citada aqui, Superman, o Legado das Estrelas, de Mark Waid, que o S do peito do Superman passou a simbolizar a tal da esperança. Mas esse aspecto da esperança é fundamental desde o início da história do personagem. Ações que eu citei aqui, Grandes Astros do Superman e Superman Identidade Secreta, que é um quadrinho que eu acho bem legal. O link de compra deles estão aí na descrição e comprando por esse link você ajuda aqui o canal. O Homem de Aço não é um filme ruim, mas também não é um filme bom. Na minha concepção, eu gosto. É um filme que tenta emplacar vários conceitos e falha miseravelmente nisso. E no que se diz a respeito de ser uma boa adaptação do Superman, eu acho que é sim. O Homem de Aço é uma boa adaptação do Superman de Injustice. Faça o que quiser comigo, Zod, mas não deixarei você ferir o povo da Terra. Aê, pastel! Aqui, ó, o povo tá do meu lado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não viu o vídeo falando sobre o Homem-Aranha de Tom Holland, pode clicar nele, que ele tá aparecendo aí na sua tela agora. Deixe seu like no vídeo, que deu muito trabalho para fazer isso aqui. Me siga no Instagram, que tô sempre postando vídeos curtos relacionados a quadrinhos e postando minhas leituras com pequenas resenhas por lá. Legal. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e valeu. Valeu, irmão. Caramba. Ó, canal Entre Tiras. Tô aqui me inscrevendo já. Canal Entre Tiras, pessoal. Olha só que legal, hein? Pô, maneiraço. Gostei, cara. Gostei. Depois eu volto aqui e faço uma maratona, tá? De alguns vídeos aqui do canal do cara. Eu gostei pra caramba. Mas e aí? O que vocês acharam? Vocês concordam com ele sobre o filme do Superman? Olha, eu sinceramente acho o filme do Superman muito bom. O Homem de Aço, tá? Gosto bastante. Acho muito legal. Claro que tem alguns momentos ali, como por exemplo o momento ali do Jonathan Kent, concordo muito com ele, que é idiota, não deveria ter acontecido. A mega, hiper, master, blaster destruição de Metrópolis ali, né, onde ocasionou em muitas mortes, com certeza, né, na pancadaria entre eles ali e tal. Mas eu tenho que falar, o filme não é de tudo ruim. Tem muitas partes legais, tem muitas partes boas, assim, que dá pra você se sentir agraciado, sabe, realmente ali, como a parte do voo, que eu acho que é a parte mais incrível depois do voo do Christopher Reeve, né, no filme lá de trás, lá do passado. Eu não lembro agora a data, então eu prefiro não falar, para não falar da data errada. Mas eu acho que é bem legal. O Homem de Aço, na minha opinião, é um filme bom, tá? De 0 a 10 pra mim ele é 10, tá? Pra mim ele é 10, mesmo com as falhas, mas pra mim ele é 10. Mas na sua opinião, o Homem de Aço, ele é o quanto pra você? De 0 a 10, fala aí. E, se possível, coloca, por exemplo, pra mim é 5. Pra mim o filme é 5 por quê? Tá? 5 de 10 por quê? Tal. Pra mim é 2 de 10 por quê? Explica aí que a gente tenta trocar uma ideia e debater um pouco sobre o assunto, beleza? Então, obrigado a todos vocês aí que estiveram comigo até agora. Obrigado por você ter passado, obrigado pelo seu like, obrigado por você ter comentado também alguma coisa aqui ou outra. E os canais vão estar aqui na descrição para a gente poder trocar uma ideia. Aliás, para vocês poderem ir lá ver, dar uma olhadinha depois, tá bom?
Eu gosto do Homem de Aço, eu não sei vocês. Acho que é um filme bom, mas eu não sei se tivesse o Homem de Aço 2, por exemplo, se ele seria tão bom assim. Será que seria? Não sei. Antes de eu ir, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês que eu ganhei da minha namorada. Olha só, coisa legal. E... pensando que isso aqui, Jojo Bizarre Adventure, bom pra caramba. Ora, 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 ora. Valeu, pessoal. Até.